Bom dia a todos. Eu me chamo Renato Bertão Story e sou líder de visualização de dados e analytics aqui da Tembu. E hoje eu apresentarei para vocês o webinar Conhecendo e Extraindo Informações de Seus Dados. Espero que seja esclarecedor e de grande ajuda. E qualquer dúvida ou ideias, qualquer coisa que ficarem com dúvida até o final desse webcast, fiquem à vontade para fazer perguntas e entrar em contato com a gente. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos o tempo que estão disponibilizando para acompanhar com a gente. Sei o quanto o tempo de vocês é valioso e então eu vou tentar usar ele da melhor forma possível. Bom, pessoal? Sem mais delongas, nessa próxima hora, iremos abordar os seguintes temas. O poder das análises visuais e como que ela pode ser gerada um aliado poderoso para gerar insights. Criação inteligente de dashboards, onde, como e por que utilizar cada uma das features que tem disponível. A categorização dos dashboards, quais são as categorias e qual é a característica de cada um deles. Onde e como usar cada tipo de gráfico. Os gráficos em si, eles têm características únicas e aqui a gente vai tentar exemplificar para vocês a melhor empregabilidade de cada um deles e aonde eles podem se destacar mais. E no final, teremos uma demonstração guiada para vocês utilizando o Tableau como ferramenta de visualização e entregando em si insights relevantes para um cenário hipotético que a gente vai gerar para vocês, tá? Então, antes de começar em si com o poder das análises visuais, queria só demonstrar para vocês os últimos 2 anos de estrutura do quadrante da Gartner, relacionado a Business Intelligence Analytics, onde o Tableau é um dos líderes do segmento, junto com a Microsoft e a Qlik. E aqui já demonstra o quanto a ferramenta é versátil e está em si com uma grande demanda no mercado hoje. Tá bom? Então, 2017, 2018, líderes do quadrante Gartner. E vamos começar agora pelo poder das análises visuais. Então, nesse próximo slide, a gente tem um exemplo de um dashboard, as sangrentas ferramentas do Iraque. E esse dashboard, por si só, do que ele se trata? Ele fala de algo bom, algo ruim? Visualmente, ele é impactante? Não. Pessoal, como a gente pode ver, é um dash que, tanto na paleta de cores ou na concepção de um gráfico de barras invertidas, remetendo a sangue, é um gráfico impactante. Algo que remete a uma informação ruim, a uma informação que é vinculada à violência. E tudo isso sem você ver nenhuma informação. Se você ignorar qualquer tipo de dado que ele está apontando, só pela parte visual, você já tem esse insight sobre o que está dizendo esse dashboard. Então, é nesse ponto que eu queria chegar com vocês e falar. Toda visualização, cores, sentido do gráfico, ele quer te dizer alguma coisa, ele está acrescentando alguma camada de informação e, nesse caso, ele consegue sim passar esse sentimento de urgência, de perigo, de algo que está acontecendo. Mas isso é porque o dashboard são referentes às sangrentas ferramentas do Iraque e não por causa de todos esses quesitos. Então, vamos fazer o seguinte, a gente inverter esse gráfico e mudar a paleta de cores dele. Tipo assim. Ele continua sendo impactante para vocês, ele continua fazendo referência à violência e a sangue. Não, ele agora passa a ser um dash com uma mensagem muito mais amena. Você não tem mais aquela urgência e preocupação que você tinha no dashboard anterior. Isso apenas mudando a direção e a paleta de cores dessa visualização. Então, toda e qualquer informação visual que estivermos trabalhando para apresentar dados, vai estar diretamente ligada ao tipo de informação, tipo de insight que você quer gerar em cima daqueles dados, certo? E esse é a grande questão de toda análise visual e de todo o modo de funcionamento dela relacionado aos seus dados, tá bom?
Outros pontos que a gente tem nas análises visuais. Você tem várias features na sua mão para trabalhar esse dado. Então, você vai ter a posição que você quer colocar esses dados, as formas que você quer trabalhar, cores, transparência, tipo de letra, negrito, tudo isso pode gerar facilidade no consumo de dados. Então, toda e qualquer formatação que for passível de ser gerada em sites, com mais velocidade e assertividade, é bem-vindo. Aqui do lado direito a gente vê um exemplo de um dashboard, uma boa visualização, onde eu tenho um gráfico de dispersão sem nenhuma configuração a mais. Eu simplesmente botei um gráfico de dispersão aqui. E do lado a gente vê ele todo configurado, usando a transparência nas cores, abrindo as cores por 4 tipos de dimensões diferentes, colocando as informações do maior e do menor campo em cada uma das esferas. Então, a gente tem os 3,7 milhões aqui, que é a minha maior esfera, e a minha menor esfera também delimitada aqui. Meu eixo foi todo configurado para a informação ficar mais clara e objetiva. Então, quer dizer, toda e qualquer informação que me ajudar a chegar no insight relevante, ela é sim bem-vinda numa visualização. Tá certo, gente? E chegando a esse ponto, a gente vê que algo muito interessante e possível utilizar sempre que possível é a versatilidade. A gente vê 3 tipos de visualizações diferentes do lado esquerdo e as 3 com o mesmo tipo de informação. Qual eu devo usar? Qual ela fica mais visível e interessante para a informação que é importante nesse dado? Então, as 3 estão certas, as 3 são altamente usáveis e vai ser algo mais questão estético, mais questão qual a informação deixa mais claro o que é importante. Tá? E nesse mesmo foco de focar no que é importante para responder quais respostas eu quero ter com o meu dashboard, menos é mais, gente. Quanto mais informação tiver plotada na mesma visão, quanto mais dados você quiser trabalhar ao mesmo tempo, mais confuso tende a ficar o seu dashboard. Dessa forma, às vezes é melhor quebrar em mais visões, em mais dashboards, mantendo uma entrega clara das respostas que devem ser respondidas, do que trabalhar com todas as informações ao mesmo tempo. Então, sempre trabalhe de forma com que a entrega final esteja clara, objetiva e direcionada. Tá? Nesse quesito de menos é mais, de tomar cuidado justamente com essa poluição visual, a gente vem para os nossos tópicos de erros comuns que acabam sendo ocasionados em dashboards. E podemos ver nesse slide aqui. Então, qual é um dos principais erros que pessoas que estão desenvolvendo visões cometem? Uma paleta de cores confusa e muito variada. Você trabalhando com várias cores, dezenas de cores aqui, e que elas não querem te informar nada, ela só está separando em cores um monte de dimensões que você queria tratar. E essas cores não te acrescentam nada, só deixam sua visão mais confusa. Informação aglomerada e pouco precisa, você está trazendo muitas aberturas para o mesmo tipo de visão. Tem necessidade de ver tudo isso ao mesmo tempo, aberto por 4 tipos de dimensões, onde a gente pode ver aqui na parte inferior. Não faz sentido eu ter essas informações aglomeradas. Eu não vou conseguir chegar no insight rápido, nem ser objetivo. Do mesmo jeito que aqui na parte inferior, a gente vê as informações, todas elas abertas por quarter, com várias aberturas de dimensões. Isso vai demandar uma análise que vai levar tempo de quem for consumir esse dado. A ideia é que, batendo o olho num dashboard, já consiga tirar informações relevantes. E não você tenha que abri-lo e passar meia hora analisando para chegar na resposta que você precisa. Então, um dashboard que te dá trabalho não seria um bom dashboard para utilizar no seu dia a dia. Tá, Renato, mas então como que eu pego esse dashboard com essas informações para mim, são as minhas informações atuais, e transformo em algo bom e eficiente? Então, aqui no próximo slide, eu mostro qual seria a minha ideia de um dashboard eficiente. A gente teria informações de destaques, onde o sumarizado de dados
relevantes estariam em destaque no seu dashboard, deixando ele organizado e claro. A minha paleta de cores seria padronizada. Nesse caso, tudo que está em tom de azul está com valores bons, enquanto os tons de vermelho estão em valores ruins. Mantendo esse padrão por todo o seu dash, aonde você visualizar qualquer vez, essa cor ela vai querer dizer a mesma coisa. E dizendo a mesma coisa, você consegue informações mais rápidas. Informações agregadas geram um entendimento mais rápido e objetivo. Então, evite trabalhar com níveis de detalhe abertos desde o começo. Deixe para exibir detalhes só depois que filtros forem efetuados, ações forem tomadas, e aí sim, esse detalhe pode ser relevante. No caso das informações no menor nível, tem que trabalhar com o que é importante, um top 10, um top 15, algo nesse sentido. Nunca traga uma lista imensa de informações para ser analisada em tempo real. Você ganha eficiência, ganha tempo, quem está consumindo vai ganhar velocidade, tudo isso pode ser extremamente relevante e esse tempo pode sim fazer a diferença. Tá bom? E aqui, esse é, claro, um exemplo em Tableau. E por Tableau ser uma ferramenta da vez, no momento, tá com um dos líderes do Gartner e tudo mais, muitas empresas estão adotando ele. Mas antigamente já possuía uma ferramenta de reports, que ele já construía suas visões e já gerava os seus KPIs para os seus gerentes e tudo mais. E uma das requisições que a gente mais recebe eu preciso replicar esse relatório. Então, você tem lá o seu relatório gerencial feito há 5, 7 anos atrás e ele quer, a pessoa deseja replicar isso dentro do Tableau, porque vai ser a ferramenta oficial agora. Gente, não repliquem informações, principalmente porque esse relatório já deve ter algum tempo. Talvez algumas informações nele não sejam mais tão relevantes e outras informações que não existem nele sejam muito relevantes nesse momento. Então, a ideia não é pegar isso que você está vendo e falar, não, vou fazer exatamente isso no Tableau. E sim, pegar esse dashboard, entender quais respostas ele está, quais perguntas ele está tentando responder e tentar chegar em algo focado em analytics dessa forma. Focar em informações de nível mais alto, então eu não vou pegar o detalhe dele, e sim entender quais insights ele está tentando gerar. Resumir pontos importantes por conceito, então eu vou dividir os conceitos que aquele dashboard atinge e tentar gerá-lo de uma forma mais amigável e objetiva. Relacionar todas as perguntas que eles estão tentando responder, certo? Então, tendo essa lista de perguntas que aquele dashboard se propõe a responder, eu consigo criar um novo dashboard, numa nova versão, mais atual, sem me preocupar com como ele estava construído antes, certo? E nunca faça isso com a imagem do dashboard antigo em mente, e sim com as perguntas que ele está respondendo em mente. Perfeito? Assim você vai conseguir migrar qualquer relatório de qualquer ferramenta para dentro do Tableau. Não se prenda ao passo a passo do que está sendo feito no dashboard antigo. Tá bom? Indo para o próximo tópico, a gente vai entrar na categoria de dashboards, onde hoje a gente separa esses dashboards em 3 grandes categorias. Tá? E o que seriam essas categorias? É justamente o modus operandi que a gente tem de cada um desses tipos de dashboard que a gente vai criar. E o primeiro que a gente vai falar deles é o estratégico. E o que seria um dashboard estratégico? Normalmente ele é um resumo do mais alto nível das informações importantes da empresa. Tá? Ele é um painel plenamente focado no nível executivo. Tá? E a ideia dele é que você não precise ficar interagindo com ele. Ele não é um painel que vai ficar alterando durante o dia. É aquele tipo de painel que você vai ver uma vez, vai falar, ótimo, eu sei no que eu preciso direcionar minha atenção para o dia de hoje. Ele vai ter informações em alto nível e nesse formato ele é muito mais como um auxílio do que como realmente um interagente, tá bom?
A segunda categoria que nós veremos é o operacional. O que é o dashboard operacional? Ele é um dashboard imediato. Ele é um dashboard para fazer acompanhamentos, acompanhamento de pedido, monitoramento de cargas, qualquer coisa que, segundo a segundo, ele vai mudando, ele vai transformando e aquela informação é relevante, contanto que ela esteja em tempo real. Tá bom? Então, um dashboard operacional nada mais é do que um dashboard de monitoramento em tempo real das informações que precisam ser colhidas. E a terceira e última categoria, última mas não menos importante, e por sinal ela demanda praticamente 80% das solicitações de dashboards no Tableau, seria um dashboard analítico, que aqui sim vai ser o dashboard altamente interativo, tá, gente? Eles oferecem comparações ricas, capacidade de drill down, cenários hipotéticos. Aqui é onde você vai fazer toda a parte de filtros, ações, vai trabalhar com hipóteses para o futuro, crescimentos de percentual. Esse é o gráfico onde você vai gerar insights para o seu chefe, para o seu gerente, para o dono da empresa. É aqui onde você vai ter ideia de ganhos e perdas relacionados a uma ação que pode ser tomada. Tá bom? Falando das categorias dos dashboards, agora vamos falar um pouco de Tableau. Afinal, a nossa apresentação é baseada em Tableau e acho importante a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Tableau é uma ferramenta de Self Analytics e aqui vamos começar com a conexão de dados que nós temos no Tableau. Tá? Pessoal, o Tableau conecta em mais de 60 tipos de conexões a servidor. Tá? É capaz, se você tentar conectar ele na sua cafeteira, ele vai gerar alguma coisa também. Então, você tem uma infinidade de conexões para todos os tipos, gostos e arquiteturas, e não só em servidores, como também arquivos textos para Excel, PDF, XML, qualquer tipo de arquivo junto com qualquer tipo de servidor, provavelmente o Tableau irá ler e irá gerar uma base de dados para você consumir e gerar seus insights, tá bom? O que deixa ela bem uma ferramenta muito usual para qualquer tipo de cenário que você tenha. E um outro ponto bem interessante que temos no Tableau é que não só em conexões em tempo real nas bases, como ele também gera extrações para esse consumo de dados. Até a versão 10.4, essas extrações eram feitas no TDE, que é o Tableau Data Extract, que nada mais é do que uma extração esquedulada, geralmente, que pegava esses dados do servidor, gerava essa arquitetura própria do Tableau para consumo, para não onerar a base, para deixar o seu relatório mais rápido e mais dinâmico. E a partir da versão 10.5, o TDE foi substituído pelo Hyper, onde ele é mais rápido para extração e mais rápido para consumo. Então, gente, falando de bases, se na sua base não for uma base de alta performance, uma extração vai ser altamente recomendável. Tá? Estou falando de uma base tradicional relacional. Vamos fazer extrações. Estou falando de uma arquitetura de alto desempenho. Talvez um relatório em tempo real, principalmente um relatório de monitoramento, seja bem interessante manter em tempo real. No geral, usemos extrações, é a melhor prática e com dados em D-1, D-2, vai ser muito bem aceito, tá? Dando essa pincelada na arquitetura do Tableau, no final a gente vai voltar para o Tableau em si, vamos ter uma demo aí a ser apresentada, mas agora vamos falar um pouco de gráficos. Todo mundo já deve ter feito algum gráfico na vida, já deve ter mostrado informações de modo visual, e às vezes é só um artifício para deixar seus dados mais amigáveis, digamos. Mas os gráficos têm muito poder e cada um deles tem um ponto forte em específico. Do mesmo jeito que às vezes ele não é tão bom para algumas coisas. E a ideia aqui é justamente exemplificar e explicar cada um desses gráficos, onde suas vantagens e desvantagens, tá bom? Vamos começar com um dos que eu acho que é um dos mais conhecidos e que todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida, é um gráfico de barras. Um gráfico relativamente simples. Então, aonde usar um gráfico de barras?
O gráfico de barras facilita a visualização dos seus dados agrupados, tá, gente? Então, eu tenho abertos para uma dimensão, a somatória da informação X. O gráfico de barras vai ser uma ótima escolha para você. Ele é útil quando você comparar valores lado a lado, ele dá uma discrepância muito boa e uma ideia de diferença entre os valores apresentados, tá? E quais as vantagens deles são justamente essa. Ele é fácil de ler, ele é intuitivo, todo mundo conhece um gráfico de barras, e você tem uma boa visão geral dos valores em cada barra. Qual é a desvantagem dele? Quando estamos falando de informações com muitos eixos, então eu tenho dimensões abertas no eixo, várias dimensões abertas lá. Quanto mais informações eu tenho, menos útil acaba se tornando o seu gráfico de barras. Você começa a não ter toda a informação no seu campo de visão, e isso prejudica qualquer tipo de comparação ou análise geral dos dados de uma forma como um todo. Então, poucas dimensões dentro do eixo, fazer comparação dos dados agregados, ótima escolha, gráfico de barras vai te atender, tá bom? Aí pode ser tanto barras horizontais, como barras lado a lados, barras sobrepostas, todas elas vão te atender muito bem. Próximo gráfico, outro clássico, é o gráfico de linhas. Aqui linhas ou área, né? Área nada mais é do que um gráfico de linhas preenchido. Quando usar um gráfico de linhas é adequado? Justamente quando estamos querendo mostrar valores dentro de um eixo de tempo. Gráfico de linhas e área vai ser útil para mostrar justamente discrepância no valor numa dimensão de tempo. Então, o seu conjunto de dados acredita pelo menos duas datas, 2 pontos de tempo diferentes para que a linha possa ser plotada. Senão vai ter um ponto único no seu gráfico e aí o seu gráfico de linha não faz sentido algum. Então, num período grande, falando de uma dimensão de tempo, eu quero ver justamente essa ideia de crescimento, de queda, como que foi a minha informação durante esse tempo. O gráfico de linha é uma excelente escolha. Ele é fácil de entender e ele dá uma percepção imediata de tendências. Então, aqui você já consegue ver quais são os pontos onde você teve picos, onde você teve vales, e aí você consegue entender melhor quais são os padrões dos seus dados, tá bom? E como desvantagem, usar mais de uma dimensão por linha. Então, aqui no meio a gente tem um exemplo com 3 linhas plotadas. Ainda está bem visível, mas se eu começar a colocar mais dimensões aqui para ele abrir, a partir de 4 já não é recomendável, tá, gente? Começa a ficar muito confuso, você passa a não ter mais a orientação de subida e descida, e sim apenas um borrão com um monte de linhas e um monte de cores. Então, poucas dimensões, dimensão de tempo, ótimo para achar tendências, bom? E nunca usar quando só tem um ponto de tempo. Aí vai botar um ponto único, não é essa ideia, pelo menos 2 pontos de data, tá? Próximo gráfico, também bem conhecido, bem utilizado. Gráfico de Pixel-Dunwich. Quando usar um gráfico de Pixel-Dunwich? A principal utilização desse tipo de gráfico é comparar um determinado setor com o total da informação. Então, você consegue ter uma ideia pela abertura que você tem daquela cor em específico, qual que é a tendência dela comparado com o todo. Ele é muito bom por causa disso. Principalmente quando você está falando de poucos setores, de 2 a 3 no máximo. Mais que isso, de novo, talvez não seja o gráfico ideal para se trabalhar com esse tipo de abertura, tá? Quais são as vantagens de um gráfico de pizza? Ele fornece uma compreensão bem rápida e intuitiva com relação à proporção. De novo, quando estamos falando de poucas dimensões. No caso aqui, está falando até 10 setores, mas eu já acho muito, tá? Eu colocaria no máximo 5. 5 falando, estourando. Se tiver mais que isso, talvez outra visão seja a mais adequada para ser utilizada. E as desvantagens se a discrepância dessas informações for pouca,
vai ser difícil comparar esses dois gráficos no seu eixo. Então, você vai olhar para essas visões, não vai ter uma ideia de qual é a distribuição deles, com valores lado a lado. E pode ser difícil também, quando sem muito setor, justamente saber qual é a proporção de cada um. Então, talvez, de novo, com muitas dimensões, não seja a visão adequada para isso. Falando de Tableau, mesmo aqui parecendo um gráfico relativamente pequeno, por ser uma esfera, ele é um gráfico que utiliza muito espaço físico. Então, imagine que um dashboard tela cheia, cada pedaço dele a gente vai trabalhar com um tipo de visão. Um gráfico de pixel Dante usa bastante espaço. Então, tome cuidado para não acabar pegando um espaço que seria mais útil e necessário para uma outra visão mais importante e direcionada. Beleza? Próximo, e um dos meus favoritos, é os mapas geográficos. Com mapas geográficos é possível mostrar a distribuição de qualquer tipo de informação que você tem, que seja por estado, cidade, países, já plotados em um mapa em tempo real. Então, aqui você consegue já fazer uma distribuição, por exemplo, de vendas por localidade, de lucro por localidade, aonde a cor ou a esfera que a gente estiver utilizando, tanto o tamanho quanto já vai te dar uma informação relevante baseada nos seus dados, tá? Como vantagem, ele é uma visualização muito versátil, tá? Ela apresenta de forma eficiente a distribuição geográfica dos principais valores relacionados ao local ou região. E isso tudo sendo bem interativo, podendo até ser usado como um filtro na sua visualização. Clicando no estado respectivo, eu filtro minha visão com base naquele dado. Então, é um tipo de visão bem legal. Se você tem na sua base informações geográficas, use os mapas geográficos. As desvantagens. Se a gente, em nível de país, de estado, é extremamente útil, extremamente fácil de ser lido. Se abrirmos por cidade ou algum outro tipo de indicador nesse nível de grão, pode ser plotado um número muito grande de informações. Então, isso ocasionaria vários plots de pontos no mapa, o que pode tornar a visualização dele bem ruim, só funcionando através do zoom no mapa. Mas é extremamente passível de se contornar isso trabalhando com filtros específicos, tá, gente? Então, é só tomar cuidado para não acabar complicando a visualização ao invés de simplificando ela. Tá bom? Outro gráfico que eu acho bem legal de ser utilizado é o mapa de árvores, mapa de árvore e bolha em pacotes. Tá? Quando usados? Ambos são muito bons porque eles conseguem exibir uma quantidade de aberturas de dimensão muito grande, sem perder a relevância da visualização. Diferente dos primeiros que a gente viu aqui. Ele acabava se tornando não tão útil quanto mais dimensões eu estivesse abrindo minha visão, aqui ele consegue trabalhar com uma grande quantidade e ainda mantendo sua relevância no alto. Tá? E o que temos de vantagem neles? Eles são muito econômicos com relação ao espaço, diferente do nosso gráfico de pizza, a gente gastava um grande espaço para pouca coisa. Aqui você vai ter uma grande quantidade de informação num pequeno espaço, o que é sempre muito útil na construção de um dashboard. E exibir uma grande quantidade de informação simultaneamente, que foi justamente essa quantidade de aberturas. O que a gente tem de desvantagem? Ele é um gráfico que ele vai trabalhar única e exclusivamente com valores positivos, tá? Eles não exibem valores negativos, até porque não faz sentido na distribuição deles, e já que o tamanho deles é referente, o tamanho da esfera ou do quadrado é referente a uma quantidade que eu estou gerando a partir de uma métrica, então não faz sentido ele ter valores negativos, ele não vai ser plotado aqui nessa visão. Então, tomar bastante cuidado com isso. E se eu tiver uma discrepância muito grande nas magnitudes dos valores, na abertura de uma dimensão eu tenho 99% dos dados em uma dimensão e o restante de 1% é dividido em outras 4.
ele vai ficar uma visão bem ruim, aonde você só vai ter relevância os 99%. Vai ser quase irrisório os outros valores, então talvez não seja também a melhor visão para exibir grandes diferenças de magnitudes em suas métricas. Perfeito? O gráfico de dispersão é um gráfico bem legal, plota muita informação ao mesmo tempo na tela, mas que geram insights bem bacanas e bem diversificados, tá? Então, quando usar um gráfico de dispersão? Quando eu quero achar possíveis relações entre dois valores. Então, por exemplo, vendas por lucro. Ploto cada uma dessas informações em um eixo e aí consigo ter ideias de quem foi meu destaques, quais foram os meus destaques em venda, qual foram os meus destaques em lucro, tanto para cima quanto para baixo. Então, ele é um ótimo gráfico para visualizar correlação de medidas, tá bom? E qual é a desvantagem dele? Ele não é muito fácil de ser lido, tá, gente? A pessoa tem que estar acostumada a esse tipo de visão e tem que estar familiarizada com visualizações de N tipos. Então, às vezes, ao primeiro olhar, não é uma informação fácil de ser extraída desse tipo de gráfico. Então, a ideia é garantir que quem irá consumir esse tipo de informação tenha ciência de como ele funciona e vai ser vantajoso para a pessoa também. Não adianta nada nós construirmos algo que, na nossa concepção, é ótimo, mas quem realmente vai consumir esse dado não consegue usufruir o que realmente precisa. Certo? Então, aqui, fechou o nosso tópico sobre tipos de gráficos e como utilizá-los. Viram só como não é apenas um quesito estético, cada gráfico tem a sua utilidade, tem a sua vantagem, tem a sua desvantagem, tem um momento certo de utilizar cada um e principalmente como fazer depois que todos esses gráficos se conversem e façam sentido dentro de um único dashboard. Uma criação visual para geração de insights é muito mais do que plotar gráficos coloridos em uma tela. É você direcionar o pensamento e a tomada de decisão de uma pessoa. Então, é muito importante que todas as partes estejam alinhadas em expectativa e em melhores práticas de desenvolvimento. Tá bom? E já que falamos tudo isso, falamos de gráfico, nada melhor do que termos uma demonstração guiada e mostrar para vocês como que tudo isso funcionaria na prática, né? Então, vamos fingir que temos um cenário hipotético. Um gerente de operações do nível da América recebeu o seguinte objetivo: definir as prioridades de atuação baseado em nossas vendas e lucros dos últimos anos, entender quais mercados são promissores e quais mercados necessitam de melhoria, certo? Então, ele vai ter que pegar toda a informação que ele tem de histórico, verificar esses pontos de relevância para poder tomar uma decisão de como gerenciar isso no próximo ano. Perfeito? Quais seriam essas necessidades? Uma visão geral de lucratividade e vendas, lucro por estado e região, histórico de lucratividade por segmento, histórico de lucratividade por categoria de produto. Então, tendo essas informações, hoje, esse gerente de operações acredita ser possível chegar à solução almejada. Então, como proposta, eu vou sair daqui um pouquinho e vou abrir a minha proposta de entrega. Então, como proposta de entrega para esse tipo de informação, esse é o dashboard que eu acredito ser a melhor entrega para ele. Então, eu tenho aqui um highlights falando justamente todas as informações que é relevante. Então, eu tenho o total de vendas, o total de lucro, a minha taxa de lucro, o lucro por pedido, vendas por cliente, média de desconto e a quantidade que efetivamente foi vendida. Tenho aqui toda a minha distribuição baseada em taxa de lucro. Então, eu tenho cada um dos estados, onde a cor, onde azul significa que está bem, o laranja significa que está mal, e as tonalidades me levam a crer: quanto mais escuro, melhor para o lado azul, quanto mais escuro, pior para o lado laranja. E a mesma ideia de cores eu sigo
para a abertura de segmento e abertura de categoria de produto, onde o azul é lucrativo, quer dizer que foi rentável nos pedidos, e o laranja quer dizer que ele não foi rentável, certo? E como que interage nesse gráfico? Eu tenho meus filtros aqui, então num clique e a seleção central, eu já tenho todo o meu gráfico baseado no filtro. Então, todo ele se conversa e interage dessa forma. Então, eu posso selecionar regiões e ele definiu o que quer, do meio que eu posso selecionar o meu país e ele também me mostrar informações relevantes só ao país. Selecionar uma data através de um controle deslizante e ele já acertar todos os dados baseados nessa data. Todo ele interativo, todo ele funcional. Tá? Vou voltar aqui para tudo. E se eu só clicar em um estado aqui, desse mesmo jeito, ele também vai filtrar as informações do clique no estado. Perfeito? Aí vocês vão dizer, pô, beleza, mas fazer um dashboard desse, com esse tipo de interação, complexo, vai demandar muito tempo, precisa de uma equipe especializada. Bom, vamos descobrir agora qual vai ser o nível de complexidade e de atuação que vamos ter nessa criação. Perfeito? Então, vou abrir aqui um tableau em branco, certo, gente? Essa é a minha planilha de trabalho. E a partir de agora, eu vou começar a montar uma visão que seja relevante para a gente. Quero chegar naquele meu objetivo. Aquele que eu compartilhei com vocês agora é o que eu vou tentar fazer aqui. Perfeito? Então, vamos começar fazendo justamente nosso cabeçalho ali, aquelas informações mais relevantes de destaque. Eu lembro que eu utilizei lucro, utilizei vendas, deixa eu arrastar os dois campos para cá. Eu tenho lucros e venda. Ótimo. Vou inverter a ordem aqui, eu prefiro vendas antes de lucro, acho que faz mais sentido. Então, tenho vendas, tenho lucro, vamos ver o que mais que estávamos utilizando. Então, eu tinha taxa de lucro, arrastei para cá, legal. Lucro por pedido, vamos arrastar para cá também. Vendas por cliente, tem um campo de vendas por cliente. Aqui, vendas por cliente. Arrastei para cá, mais um valor. Vou pegar desconto, mas desconto eu quero a média dele, não a soma. Vou clicar com o botão direito em desconto, arrastá-lo para a minha caixa de valores de medida e vou pedir a média de desconto, ao invés de soma, que é o valor padrão de agregação do tabuleiro, tá? Vou pegar a média do desconto, e vou pegar a minha quantidade de vendas aqui, arrastei aqui para baixo, certo? Tenho todas as informações que eram relevantes para o meu highlight, só que ele estava em outra, não vou treinar linhas e colunas aqui, e ele se tornou alvo, aqui vou pedir minha exibição inteira, já ficou bem parecido com o que a gente tinha lá. Então, vou formatar os meus campos, vou querer ele centralizado, faz mais sentido para mim, e vou alterar aqui para 10. Vamos colocar em negrito. Vou colocar em negrito só o painel, né? Aqui está 10, então vou aumentar esse aqui um pouquinho. Vou botar em 11. Certo? Tendo essas informações aqui. Perfeito. Vamos colocar agora. Não, vou tirar essa linha de divisória aqui, na própria formatação. O meu total geral. O meu divisor de linhas. Certo? Não tem mais aquela linha aqui em cima. Vamos pegar agora o título dessa planilha, que vai ser Visão Geral Executiva, Lucratividade. Vou botar em negrito, vou dar um OK, tá? E essa minha planilha vai se chamar Total de Vendas. Perfeito, pessoal?
Então, ótimo. Isso aqui feito. Vou criar uma nova planilha. E agora vamos para o meu mapa. Adoro fazer mapas. Então, só que ele é meio complicado, tá? Vamos junto. Primeiro, 2 cliques no estado, que é a abertura que eu quero fazer no meu mapa. Pronto, o mapa foi criado. Viram como é complicado? E alguns itens desconhecidos aqui, vou arrastar meu país para detalhes, para ele poder associar de qual país são esses estados. Tendo essa informação, eu vou querer ver as minhas cores por estados baseado no lucro. Então, eu vou jogar lucro em cor, e aí eu já tenho a visão bem parecida do que eu quero chegar. Então, eu tenho aqui justamente discrepância de azul com tons de laranja. Beleza? O meu mapa aqui, eu vou dar uma formatada nele, porque eu gosto que o meu oceano fique azul. Então, eu vou pegar a minha camada de mapa e, ao invés de claro, eu vou botar ele normal. Agora, eu fiquei muito mais feliz com o meu mapa. Vou fechar minha camada de mapas. Então, eu tenho já essa distribuição de lucro por estado. Tendo lucro por estado, eu quero trazer na minha dica de ferramenta tanto o SAM de vendas, que eu acho que é uma informação relevante. O que é a dica de ferramenta? É essa informação que vocês estão vendo, tá? Então, trouxe o meu SAM de vendas, que eu acho que vai ser algo importante, e aí eu vou configurar a dica de ferramenta. Mas eu queria que nessa dica de ferramenta ele trouxesse algo mais do que só informações escritas. Eu queria que ele trouxesse algo mais detalhado, talvez uma abertura por cidade. Ou uma abertura por cidade seria algo legal, né? Então, vou deixar esse mapa de vendas aqui. Deixa eu renomear ele, né? É para a gente não se perder. Então, agora eu tenho um mapa de vendas aqui. Vou criar uma nova planilha, certo? Essa planilha, eu vou chamar ela de dica de ferramenta. Taxa de lucro por cidade. Então, o que ela vai ser? Ela vai ser um auxílio para o meu gráfico original do meu mapa. Tendo essa informação aqui, eu vou pegar meu lucro, minha taxa de lucro. Taxa de lucro eu joguei com lucro. Certo? E aí eu vou pegar minha cidade. Cidade que eu joguei em. Bom. E eu vou pegar minha taxa de lucro e vou jogar em cores. Taxa de lucro em cores. Beleza? Vou colocar do menor para o maior. Vou tirar esse nome de cidade, porque aqui vai estar bem direcionado que é uma cidade. Não vou querer esse cabeçalho e vou pedir para exibir os rótulos de marca que eu tenho. Vai facilitar a minha visão. Perfeito? Então, tendo já essas informações aqui, que é justamente aonde eu gostaria de chegar, o que eu vou fazer? Vou voltar para o meu mapa de vendas, vou vir na dica de ferramenta, certo? Clicando na dica de ferramenta, ele vai abrir essa tela de edição, e aí eu vou colocar as informações que eu acho relevante. Serão essas. Vou trazer o país, o estado, a taxa de lucro da média global, a taxa de lucro por cidade, eu vou trazer justamente a minha dica de ferramenta. Já nessa configuração. Como que eu vinculo uma planilha a outra? Clicando aqui, adicionando aqui. Ok. E aí eu tenho essa distribuição. Deixa eu pegar aqui. Taxa de lucro, vou botar em detalhe. Porque senão ele não consegue trazer a informação. Perfeito? Então, tenho aqui minha segunda visão pronta e vou ocultar aquela segunda planilha. Tenho o meu mapa distribuído e funcionando. Bom, gente, nosso próximo passo agora vai ser justamente criar a vendas por categoria. Então, eu vou criar aqui uma nova planilha, certo? Vou nomeá-la como
vendas por categoria, perfeito? E vou trabalhar ela com vendas. Então, eu vou trazer a soma de vendas e eu vou criar ela numa dimensão de tempo. Vou pegar minha data de compra e vou criar ela aberta por mês e ano. Então, vou pegar meu mês aqui e tenho aqui a minha abertura de vendas por ano. Mas a ideia é visualizarmos isso aberto por categoria. Eu vou pegar a categoria, arrastei para cá. Perfeito? Tenho as categorias material de escritório, móveis e tecnologia e a minha distribuição de vendas ao decorrer dos anos. Vou tirar esse cabeçalho, é mais informação que eu preciso. Vou tirar o nome, mês da data da compra, porque para mim não faz sentido. Eu já tenho ali o ano. Certo? E vou fechar ele aqui. Tendo essa informação desse jeito, vou pegar e vou colocar apenas, deixa eu pegar aqui o meu campo criado, pedidos lucrativos. Então agora eu vou querer saber uma distribuição dos meus pedidos para quem é lucrativo ou não. Certo? Então, tendo ele nessa visão, vou transformá-lo em um gráfico diário. Deixando no mesmo padrão que a gente tinha visto no começo. E vou deixar quem é lucrativo por cima. Legal? Então aqui já tenho toda a minha informação do jeito que eu precisava. Vou trazer o meu lucro para a dica de ferramenta, certo? E vou fazer a minha dica de ferramenta configurada. Deixa eu pegar aqui meu segmento. Na verdade, é a minha categoria. O meu segmento, não, estou fazendo por categoria. Espera a categoria aqui. Só um minuto. Categoria. Compra. Pegar o certinho para cá. Perfeito. A informação. E se meu pedido é lucrativo ou não. Pedido lucrativo setado aqui. Perfeito? Então temos agora minha vendas por categoria. Preciso fazer agora minha venda por segmento. Deixa eu tirar esse marcador aqui. Só ocultá-lo. E preciso vendas por categoria, já é um bom nome, é um bom nome. Vamos fazer venda por categoria e venda por segmento. Deixa eu só alinhar ao centro esse rapaz e formatar. Aqui. Esse beleza. Aumenta aqui. E deixo ele centralizado. Perfeito? Tenho minha venda por categoria terminada. Preciso fazer uma visão dessa agora, baseado em vendas por segmento. Legal, mas vendas por segmento, vamos construir um do zero? Não. É a mesma visão aberta para uma outra dimensão. O que a gente vai fazer? Vamos pegar, vamos duplicar vendas por categoria. Vou mudar seu nome para vendas por segmento, certo? E vou alterar a minha dimensão de abertura categoria. Vou colocar segmento aqui. Perfeito? Vou formatar essa minha abertura do mesmo jeito que eu fiz no anterior. Vou aumentar aqui.
Então, eu já tenho também uma distribuição de vendas por segmento. Ótimo? Então, eu tenho minhas 4 visões, minhas 4 planilhas concluídas. Agora é a hora, sim, de montarmos o nosso dashboard da melhor forma possível. Então, vamos pegar, criar um novo dashboard. E o meu painel 1. E esse painel vai se chamar Visão Geral. Certo? Então, vamos pegar aqui o meu total de vendas, que é o meu item superior. Tá? Vou mudar aqui o tamanho fixo da minha tela para ser automático. Ele vai ser responsivo ao tamanho da minha tela. Beleza? Então, vamos pegar aqui. Deixamos essa informação aqui. O meu mapa vai vir aqui embaixo. Certo? Tenho aqui. Deixa eu pegar. Um minuto aqui. Vou pedir que ele seja flutuante. E vou jogá-lo no meu mapa. Junto com o meu mapa, eu vou ter agora o meu segmento. Vou jogar o meu segmento aqui. Vou diminuir essa informação aqui para cima. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E colocar aqui. Ótimo. Esse cara pode sair. E agora eu vou pegar a minha categoria e jogar aqui embaixo. Excluir o container. Perfeito? Vamos dar uma analisada em como está ficando. Gente, bem legal, bem parecido com a nossa proposta inicial, certo? Deixa eu tirar o título desse mapa. O mapa aqui para mim não faz sentido ter o título. E vamos agora atribuir os filtros. Então, meu primeiro filtro que eu tinha era por região. A informação de região faz sentido no gráfico de mapas. Então, eu vou pegar a região, vou jogar aqui no detalhe, certo? Tem que estar utilizando o campo para poder trabalhar com o filtro. E a partir do momento eu venho agora aqui em filtros e escolho a região. Tenho aqui minha região, como um filtro, vou jogá-lo aqui, vou diminuir aqui. Ao invés de valores múltiplos em lista, eu vou pedir valores únicos numa lista suspensa. E aí eu tenho aqui a minha escolha. Não tenho tudo aqui porque é onde a informação é relevante. Tendo região, para mim era importante também filtrar por país. Então eu vou pegar, vamos ver em filtros, e vou selecionar país aqui. Mesmo processo, vou pegar meu filtro, colocar onde para mim faz sentido, certo? Vou colocar ele como lista suspensa, mas agora valores múltiplos, certo? O que eu vou fazer também? Vou colocar todos esses filtros dentro de um container para conseguir deixar todos eles do mesmo tamanho. Então, vou jogar meu container aqui, vou jogar eles dentro desse container. Aqui. Dentro do container. Dentro do container. E volto para cá. Será que eu tenho país? Tenho região. Próximo quesito é a data da compra. Onde eu estou usando data? Estou usando data na minha separação de vendas aqui. Então, eu vou pegar em filtros. E vou pegar mês da data da compra. Então, eu tenho agora meu filtro baseado nos meses de data. Perfeito? Também campo deslizante. E a minha taxa de lucro, onde eu estou usando taxa de lucro? Aqui em cima, pego ele, filtro, taxa de lucro. Então, tenho agora uma distribuição de meses e anos e uma de taxa de lucro. O que eu posso fazer? Selecionar aqui e pedir para distribuir todos igualmente. Então, pessoal, aqui todos eles funcionando, vou pedir para eles aplicarem em todas as planilhas.
Então, todas as que usarem essa fonte de dados vão ser aplicáveis aos filtros criados. Ótimo, vamos agora acertar esses tipos aqui para formatar. E vamos no centro. Vai ficar com 9 negrito todos eles. Esses não é isso aí. Não, negro. E vamos colocar um tom de cinza nesse visual. Perfeito? Então aqui temos nossos filtros funcionando e eu quero também utilizar agora o meu mapa como filtro. Só clicar nesse botão aqui à direita da seleção. Perfeito? Vou colocar em tela cheia e temos o mesmo gráfico em alguns minutos. Todo operacional e funcionando, tanto nos filtros superiores, certo? Quanto na interação com o meu mapa e o restante das informações. Perfeito? Então, com essa distribuição, a gente gastou 10, 12 minutos, temos um dashboard funcional, bem distribuído e funcionando. Capaz de gerar insights, capaz de gerar informações relevantes em alguns cliques do mouse. Perfeito, pessoal? Então, é isso. Era isso hoje que eu queria passar para vocês. Essa ideia de visualização em si, o poder de transformar os seus gráficos em visualizações poderosas, capazes de gerar insights, e ao mesmo tempo mostrar a usabilidade e a facilidade de gerar uma visão rica e fácil para a sua área de atuação, tá? Então, aqui encerramos esse webinar. Espero que todo mundo possa ter aproveitado e desfrutado do que foi apresentado aqui e que o assunto tenha sido relevante para vocês, de alguma forma possa ter sido útil aí nesse momento ou num futuro bem próximo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ideia que tenham para conversar, tem alguma dúvida com relação à atuação, podem entrar em contato com a gente, tanto comigo, tanto com nossa equipe de vendas, fiquem à vontade. A gente vai estar aqui para tirar as dúvidas do pessoal e ajudar em tudo que for necessário para vocês, tá bom? E esse material vai ser encaminhado para todo mundo, então qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, entrem em contato. Espero que tenha sido de bom grado, tá, gente? No final da apresentação aparecem aqui os nossos contatos, então eu vou voltar aqui a transmitir a nossa apresentação. Então temos os contatos aqui na nossa tela final. Então qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, estamos aí à disposição de vocês. Muito obrigado pelo tempo e nos vemos em breve. Um abraço a todos. Tchau!